Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas 5:5. Lucas 5:5. Amém? Diz assim: em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua santidade. Pai, nós somos dependentes do Senhor. Espírito Santo tem a liberdade de agir. Espírito Santo tem a liberdade de ministrar nos nossos corações. Espírito Santo, venha fluir aqui neste lugar. Pai, toma o teu lugar de honra, porque esse culto é teu. Pai, o Senhor é quem dirige, o Senhor é quem faz todas as coisas. Pai, abra os nossos ouvidos a receber a tua palavra. Pai, que a nossa boca esteja aberta, Senhor, para profetizar dias de salvação e de graça, dias de transformação, dias de renovo, dias de restauração. Pai, abra os ouvidos daqueles que ouvem, Pai. Pai, que o espírito de cada um aqui, Senhor, esteja, Pai, restaurado, vivo. Pai, a tua palavra fala que o nosso espírito está pronto. Pai, que nada impeça o nosso espírito de ouvir o teu Espírito Santo. Pai, que tudo e qualquer condição contrária caia por terra, em nome de Jesus. Podem se assentar. Amém? Obrigado, querido. Queridos, esse texto, ele é muito conhecido. A gente sabe que já estamos falando da pesca maravilhosa, né? Eu vou ler mais texto, né? Mas eu queria que a gente, com muita direção de Deus, entendesse esse texto que nós lemos, né? Eu mandei uma mensagem outro dia no WhatsApp falando para você sobre a pericope do texto. É aquela parte do texto principal que é destacada na mensagem. Então, porque ela é que vai, é como se fosse o resumo de toda a mensagem, né? Então a gente precisa pensar: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre as suas palavras lançaremos as redes. Queridos, aqui nós temos um discurso dos discípulos com Jesus. Os discípulos estavam ali pescando, e ali Jesus chega, depois deles já terem passado madrugada toda tentando pescar e nada tinham pegado, né? E ali os pescadores, né, por mais que são os discípulos, eram habilidosos na pesca, era a profissão dele. É a mesma coisa, né? Como nós brincamos hoje com um provérbio, né? Popular, né? Era como se quisesse ensinar o padre a rezar a missa. Peraí, eu sou pescador, você não é pescador, você está falando para mim jogar a rede? Eu já joguei a noite toda. Então eu queria que a gente pensasse, tem muita coisa que a gente está fazendo, e a gente até sabe fazer, nós somos competentes para fazer, mas tem dia que dá errado, às vezes tem anos que dão errado, ou temos vivido situações que a gente não tem conseguido acertar, e a gente precisa entender que algo precisa mudar. O título da mensagem dessa noite é: você é o seu problema.
Isso é para confrontar lá dentro da gente, né? Você é o seu problema. O seu problema não está em coisas. Você é o seu problema. Mas eu me incluo, nós somos o nosso problema. Eu queria que a gente pensasse isso um pouco, mas eu quero ler de novo, ainda em Lucas, no mesmo capítulo, verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E eu quero caminhar com você. O que a multidão queria? A palavra. Não é muito comum essa fala. Geralmente a multidão estava correndo atrás de quê? Milagres, bênção. E aqui nós temos um texto, né? E eles, né, apertavam para ouvir a palavra de Deus. É muito claro. O texto não está dizendo que era para ouvir Jesus. Eles queriam e eles estavam com fome. Queridos, preste atenção. Eu creio numa multidão que quer ouvir a palavra, que anseia ouvir a palavra. Os dias de hoje é não sei o que, irmãos. A glória do Senhor está em toda a terra. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem mal será todo o nosso ser. Mas se os nossos olhos forem bons, muda tudo. Lembra de Isaías? Isaías até os 5, ele só sabia trazer palavras pesadas. Ai disso, ai daquilo. Quando chega no 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias é um paralelo com um acontecimento. A morte de um rei marcava tempos, né? Porque ia haver transição. Então, ou seja, veio uma transição na vida de Isaías quando ele viu o Senhor. Quando o Senhor falou com ele. Quando ele bebeu de coisas diferentes. Agora já não é mais ai da prostituta, ai disso, ai daquilo. Agora, ai de mim. Ai de mim, porque nós somos o problema. Então a multidão queria ouvir a palavra. Verso 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Queridos, Jesus está observando. Jesus tem toda a visão ampla de tudo que acontece na nossa vida. Jesus não olha para a minha vida simplesmente. Ele olha para a minha vida, ele enxerga o meu ministério, o meu casamento, a minha paternidade, o meu trabalho, as minhas necessidades, as minhas limitações. E ele sabe muito bem quem nós somos. Ele conhece todas as coisas. E o texto é bem legal porque Jesus estava vendo os discípulos e eles estavam lavando as redes. Ou seja, a questão não é lavar as redes, mas Jesus estava vendo o que estava sendo feito. O Senhor tem uma visão muito ampla, minha e sua, daquilo que nós estamos fazendo. Verso 3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, né? Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentasse, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Domingo eu comentei por que Jesus entrava no barco e recuava, né? Por quê? Jesus não usava microfone, na época não existia nenhum meio, né, para isso, e a onda do mar, ela dá para a praia, então você fala do mar para a areia, as pessoas vão ouvir. Se você falar da areia para a praia, a pessoa não vai ouvir. Então, Jesus pega esse barco,
né? Fica ali um pouco à margem, mais afastado, para que as pessoas fiquem na areia para ouvi-lo. Jesus pediu que afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Se eu pegar uma cadeira aqui e sentar, é pouco espiritual? Lá na minha igreja o pastor só prega sentado. Já imaginou você falar um trem desse para os outros? Ué, que isso? A gente é cheio de detalhes, né? Cheio de detalhes. Mas Jesus estava aqui, sentado no barco, ensinando. Nada a ver, irmão. Só estou querendo, às vezes, desvestir de alguma coisa, né? Que a gente, às vezes, se apega tanto. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Ou seja, já que vocês me cederam o barco, eu já usei o barco, eu já preguei, né? Então eu quero agradecer vocês pelaquilo que vocês nos permitiram fazer, né? Ou seja, você me emprestou o barco, agora eu quero recompensá-los. Queridos, tudo que nós fazemos para o Senhor tem prazer de nos surpreender, de nos abençoar, de nos prosperar, de suprir, de vir de encontro a cada necessidade. A necessidade daqueles homens era a pesca. Eles tinham passado a noite toda pescando. Eu falei que Jesus viu que eles estavam lavando a rede, Jesus viu que eles não tinham pegado nada. Sim ou não? Cadê o peixe? Veio folhas, tinha que lavar as redes. Veio galhos, veio um monte de coisa. Algas. Então Jesus está atento. Se você pescou a noite toda e você não conseguiu o que você precisava, ali era peixe, mas na sua vida é aquilo que você precisa. Talvez é emprego, é saúde, é relacionamento. O Senhor está vendo e Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Os pescadores não falaram assim: olha, eu já fiquei no barco a noite toda, eu não tenho tempo agora para ficar aqui te acompanhando, porque eu vou ter que dar um jeito de fazer algum dinheiro agora, porque eu não pesquei. Ou eu vou ver se eu pesco em outro lugar, porque eu não gerei ainda. E aí a gente precisa pensar, porque ao convite de Jesus, eles prontamente serviram Jesus com o barco. Não foi? Quando você está no caminho de servir ao Senhor, com tudo aquilo que você tem, queridos, o Senhor tem prazer de agir. Prazer. A palavra de Jesus foi: levem o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes. Eles haviam feito isso a noite toda. Você joga a rede aqui, os peixes vão embora daqui, eles vão para lá. Você joga a rede lá, eles vão para outro lugar. Então você fica ali, tentando achar um lugar, ficando parado para ver se você consegue julgar de novo, para que você consiga resultado, né? E depois de tanto exercício, alguém vira para você e fala assim: joga a rede de novo, faça de novo o que você já fez. Quer dizer, a gente tem que parar para pensar. A questão não é o fato de nós já termos feito. A questão é de nós fazermos sobre uma palavra de Deus. Nós estávamos conversando aqui no nosso curso de finanças, e aí eu comentei que eu ia trazer uma palavra, que eu ia trabalhar esse texto, e a Gisele comentou. Havia uma palavra liberada para Naamã, descer o rio e mergulhar
7 vezes. Não é com 6. Não é com 5. Era 7. Mergulhar no Jordão. A condição é sobre a palavra que foi liberada. Queridos, preste muita atenção. A principal maneira de Deus falar com você é aqui. Ai, pastor, eu oro, mas Deus não fala comigo. Mas Ele fala primeiro aqui. Se você não aprender a ouvir Ele aqui, Ele nunca vai falar aqui com você, querido. Nunca não, mas dificilmente você vai estar com o seu ouvido habilitado. Aqui que Deus fala com você primeiro. Por isso que a Bíblia é a nossa regra, é a base, é o nosso tudo aqui que nós temos para que a gente possa relacionar com o Senhor. Então, é preciso que a gente realmente se aproxime da palavra para que entendamos e não façamos. Queridos, olha, não é pelo que você sabe, não é pelo que você treinou, não é pelo que você se sente qualificado, não é pelo aquilo que você tem dom, mas é sobre para quem você está fazendo e se quem realmente te enviou a fazer. Estava ouvindo uma mensagem hoje do pastor Luiz Hermínio, e ele dizendo, Deus nunca nos pediu os nossos conhecimentos, Ele nunca nos pediu a nossa habilidade. O que Ele falou conosco foi, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Nós queremos conhecimento, nós perecemos por falta de conhecimento, nós perecemos por falta de entendimento, mas Deus não nos pede o nosso entendimento, Deus não trabalha com a nossa capacidade, Deus trabalha com o nosso coração. Quando você entrega o seu coração para o Senhor, quando você confia o seu coração, a sua vida no Senhor, aí você vai começar a entender. E dificilmente, se você não ouviu a Deus, você vai ter muita dificuldade de entregar o seu coração. Querido, quando você realmente ouviu a Deus, muda tudo na sua vida. Muda tudo na sua vida. Você já não mais quer simplesmente jogar a rede. Você vai falar assim, Senhor, é para eu jogar a rede? Senhor, fala comigo. Onde é para jogar a rede? É para jogar a rede? Queridos, nós precisamos pensar sobre verdadeiramente o que é entregar o nosso coração para o Senhor. Porque a gente só quer fazer para Deus quando eu tenho condição de fazer, quando eu tenho entendimento para fazer, quando eu tenho capacidade para fazer. E Deus não precisa disso. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O que é não desprezar? Ele não deixa passar em branco. Ele vai usar. Ele vai agir. A resposta de Pedro, ela é tremenda. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Pastor, mas eu já fiz muita coisa. Eu estou realmente exaurido, eu estou cansado ou cansada e eu não aguento mais. Pare de fazer. Pare de fazer o que você quer. Pare de fazer o que você acha que é para fazer. Faça o que é que o Senhor quer que você faça. Queridos, a gente precisa pensar mais sobre a nossa intimidade com Deus. A gente precisa pensar, é comum, é clássico, quando eu namorava, meu relacionamento era melhor. Depois que eu casei, meu relacionamento já não é mais o mesmo. Quando a gente namorava era um fogo, mas depois eu casei e o fogo foi apagando.
Essa é a mesma verdade do nosso relacionamento com Deus. Ah, Senhor, eu preciso tanto de Ti. Aí Deus começa a agir, Deus vai fazendo, vai transformando, a gente se fortalece no Senhor, e aí nós somos a noiva, a gente conhece o noivo, a gente casa com Jesus. E já não mais espera Jesus, já não mais se prepara para Jesus, já não mais ansiamos ter intimidade com Jesus. Não entramos para o nosso quarto para buscá-lo no secreto. A gente vai vivendo ritos religiosos. A gente vai à igreja, a gente faz as coisas na igreja, a gente ajuda as coisas da igreja, a gente vai fazendo tanta coisa. E vai vivendo um relacionamento com Jesus, igual de casado de mais tempo. A gente precisa pensar isso, queridos. A gente precisa pensar isso. Nós somos chamados a estar no Senhor, a estar na presença do Senhor, a relacionar com o Senhor. Não é sobre ir à igreja, é sobre uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Quando a gente faz o que é para fazer, verso 6, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e a rede deles começaram a se romper. Não rompeu. Começaram a se romper. Não rompeu. Porque aquilo que o Senhor faz na nossa vida não gera perda. Não gera. O Senhor, tudo que o Senhor faz, o Senhor multiplica e sobra. Multiplicou pães e peixe, sobrou, e nada é desperdiçado. Então, quando o Senhor opera na nossa vida, aquilo que Ele age, aquilo que Ele faz, não é só para mim. Quantos barcos foi emprestado a Jesus? Um. O texto é claro, eram 2 barcos à margem. Então, Jesus fala com eles, vão e pesquem. Um barco foi pescar. Vamos continuar o texto. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Queridos, tudo que Deus faz na sua vida, não é sobre você, é sobre o reino. É uma transição, é um fluir do Senhor. Nós somos chamados a ser um canal de bênção. Acontece em nós primeiro, e depois alcança os outros. Tudo que para em você, água parada, irmão, apodrece, vira pântano. A água que jorra, ela rega a terra, ela frutifica. Água parada, vira pântano, vira barro, dá dengue, mata, adoece. A gente precisa pensar, queridos, a bênção que acontece em um, reverberou, refletiu, também foi para outros. Verso 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, eu lembro de Isaías aqui agora, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Queridos, o seu encontro com Deus é quando você vê o que realmente você não presta, o tão dependente que você precisa de Deus. A gente precisa, o Senhor é como um espelho, Ele mostra toda a nossa realidade. Quando a gente pergunta, né, a esposa pergunta, amor, eu estou bonita? A gente vai falar que uma hora está feia, tem os dias que está mais bonita, né? Mas o amor está bem. Mas o espelho não. O espelho ele só conta a verdade. Está gorda mesmo. Está feio mesmo. O espelho não vai ter 2 palavras. Você pode ter um olhar diferente, achar e se enganar.
mas o espelho não tem duas palavras. E quando nós estamos diante do Senhor, é revelada toda a nossa imundície, toda a nossa condição de pecado. Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Gente, estava tudo bem. Olha que engraçado. Jesus já havia pregado, o culto já tinha acabado, a mensagem já tinha sido entregue. Sim ou não? Onde que a vida de Pedro foi impactada? Na pesca, no dia a dia, no trabalho. A gente só almeja ver as coisas de Deus, ou receber, na igreja. Na igreja a gente recebe como você está recebendo aqui. Queridos, mas o Senhor é que vai estar lá dia a dia com você, em cada lugar que você tiver. Agora você precisa saber ver, você precisa reconhecer o tão dependente do Senhor você é, e como Ele tem prazer de revelar a você as verdades e operar o milagre, te abençoar, te prosperar. Verso 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros. Queridos, quando algo acontece na nossa vida que é poderoso, contamina as outras pessoas. Vai fluindo para todo mundo. Primeiro foi o peixe, né? Todo mundo ali comeu daquele peixe e foi beneficiado pela pesca. Mas tudo vem um desdobramento. Depois disso, quando nós nos posicionamos sobre aquilo que Deus fez, isso continua ecoando nas outras vidas. Nós não somos chamados a ser âncora, a reter, a ficar paralisado. Evangelho fala, né, de boas novas, do ide, ou seja, não é ficar parado. Não é, agora eu converti, eu tenho que fazer missões. Querido, faz missões no seu vizinho, faz missões no seu trabalho, faz missões pelo seu WhatsApp. Tem tanta gente, eu preciso cuidar do meu próximo, eu preciso alcançar o meu próximo. Pois à vista da pesca, ou seja, depois que contemplaram, a admiração se apoderou-se de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. Pedro estava qualificado aqui, gente? Ele fez um curso de teologia aqui? Não. Pedro estava treinado, já havia pregado 10 vezes para poder vir aqui pregar? Não. Ele teve um encontro com Deus. Verdadeiramente ele entendeu, meu Deus, como eu tenho que mudar de vida. Como a minha vida pode ser diferente. Eu vou me posicionar com isso. Irmãos, depois que a gente realmente tem um start com a palavra, tudo muda. Tudo muda. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5, acho que é Coríntios mesmo, né? Deu um branco. O número eu lembrei, 5,17. Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Novo. Chega de mesma vida. Deus não tem uma mesmice para o cristão. Irmãos, isso é do Luiz Hermínio também, eu falei assim, entendi tudo. Vocês têm alguma crise? Não é crise existencial, não. Eu vou usar as mesmas palavras do Luiz Hermínio. Eu tenho crise de 10 em 10 minutos, irmãos. A minha vida é de 10 em 10 minutos, é um flash. E às vezes a gente acha que não é normal ter crise. É normal ter crise, irmãos. A não ser que você não pense, a não ser que você é ancorado.
Porque quando eu recebo alguma coisa, quando eu tenho alguma coisa, irmãos, eu preciso multiplicar. Eu anseio multiplicar. Se eu recebi conhecimento, eu quero compartilhar. Se eu recebi recurso, eu quero compartilhar. Se eu recebi uma direção de Deus, irmãos, qualquer coisa, eu quero falar. Eu anseio multiplicar aquilo que o Senhor me confia. Irmãos, as coisas vêm à nossa mente e a gente precisa pensar um pouco a nossa vida. Eu quebrei o meu esboço todinho aqui, depois eu volto nele. Verso 10 ainda, né? Não, eu estou no 10 ainda. Não, 10. Não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. Eu quero voltar no não tenha medo. Gente, não tenha medo. Não tenha medo. A vida cristã não é para temer. Não é para temer falta de dinheiro, não é para temer falta de saúde, não é para temer solidão, não é para temer nada. Não é para temer. Eu preciso entender, em cada momento, o que o Senhor quer fazer de nós. Irmãos, a gente precisa pensar, eu vou falar uma coisa que parece que não tem nada a ver com nada. Estava eu e a Renata hoje lá no Pilates, conversando com a nossa fisioterapeuta, a prima da Renata, Juliana, e a gente falando do problema que eu tive quinta-feira, que eu desmaiei quinta-feira. Quinta-feira passada, uma semana atrás, eu quase desmaiei aqui no púlpito também. Começou a me dar uma bebedeira d'água, depois assiste lá para você ver. Comecei a pegar o copo aqui, me deu uma bebedeira, uma sede, uma coisa ruim, um calor nu. E eu tinha desmaiado de manhã. E ali, conversando com a Ju, expliquei, falei, Ju, eu estou numa fraqueza, impressionante. Nem fui na academia segunda, não fui no Pilates na terça dessa semana, economizando as baterias. Ela falou, Alisson, não aconteceu alguma coisa antes de você, dessa fraqueza? Aí a Renata, amor, você teve diarreia, lembra? Falei, lembro. Aí a Juliana, Alisson, pode ser que você tenha tido uma dengue. A dengue de hoje em dia, ela está se manifestando para cada um de vários jeitos. Não tem mais verdade estabelecida. Você pode ter se abatido um pouco, veio o primeiro, veio o resultado, e depois você ainda está fraco e está recuperando. Você deve ter tido uma queda, sim, de pressão, mas junto com toda uma condição no seu organismo que mudou. E eu falei, gente, pode ser. Fez muito sentido para mim. Então, quando a gente constrói pensamentos, a gente tem direção. Mas eu não vou na direção que eu penso, eu vou sobre uma palavra. Eu só peguei o exemplo meu, né? Para eu poder te falar, que às vezes a gente tem muitos pensamentos. E eu falei para você que a todo tempo é tanto flash que a gente quase surta. Mas não é para fazer por impulso, não é para fazer nada atropelando. Eu preciso esperar uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Amém? Vamos em Provérbios 3. Provérbios 3. Verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em outras palavras, esquece o que você sabe, irmão. Esquece o que você sabe. Não preocupa com o que você sabe. Verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, Senhor, eu quero ir para lá, é para ir? É. Ele vai endireitando as suas veredas. Você vai agindo certo, você vai fazendo certo. Verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Gente, cuidado com a nossa sabedoria. E o título da mensagem é: você é o seu problema. Porque quanto mais conhecimento e propriedade nós temos sobre o assunto, mais nós decidimos por conta própria. Quanto mais convicção nós temos do assunto, menos eu dependo de Deus. Então eu não tenho que ter medo daquilo que pode acontecer. Eu tenho que ter medo de não estar fazendo sobre uma palavra de Deus, sobre uma direção de Deus. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos agir na direção do Senhor. Ele vai endireitar as nossas veredas. Abra comigo Tiago 1:22. Tiago 1:22. E eu quero encerrar com Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quero ler de novo. Sejam praticantes da palavra. Queridos, vamos pensar um pouco mais sobre praticar a palavra? Ter a palavra não é praticar a palavra. Saber um versículo e colocá-lo em prática no seu dia a dia, no que você vai fazer, é praticar a palavra? É. Mas ter o hábito de ler e analisar, refletir os versículos, é uma prática da palavra? É. A gente precisa... Observa, todo mundo quando vai pegar um violão e vai tocar, toda vez, se o Zé for tocar amanhã naquele violão, ele não pega o violão e sai tocando. Ele pega o violão, tom, 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 vai dar uma conferida, vai afinar o violão. Querido, toda vez que você pegar a Bíblia, afina os seus ouvidos. Senhor, ativa os meus ouvidos. Pratica a palavra de forma a ouvir Jesus, ouvir ao Senhor. Então, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não engane você mesmo. Não engane você mesmo. Você leu a palavra hoje? Li um versículo que me mandaram no zap. Desculpa, querido. Isso nada é quase nada. Quase nada. Não engane a você mesmo. Queridos, você é o problema. Você precisa construir esse relacionamento com o Senhor. Saia daqui hoje lembrando, quem é casado, do nível de relacionamento que nós tínhamos no início, no namoro, no início do casamento. E como é o casamento hoje? Aproveita para uma boa reflexão sobre o casamento. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Pai, o Senhor é bom e o Senhor é sobre todos e o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra.